cantar a este Deus, celebrar a presença deste Deus e celebrar a vida que este Deus nos proporciona através de Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar início a mais uma série de mensagens. Concluímos então a nossa série de mensagens na carta do apóstolo Pedro. Semana passada concluímos, capítulo de número 5. E então, como foi votado da outra vez, os irmãos optaram primeiro para estudar a primeira carta do apóstolo Pedro, e agora, então, depois, estudar o Evangelho de João. E aqui estamos, então, para darmos início a este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João. Hoje nós vamos dar apenas uma introdução, não vamos entrar na exposição verso a verso, como temos costumados a fazer, como somos, costumados a fazer. Nós vamos dar hoje uma panorama, ou nós vamos fazer um voo panorâmico sobre esta carta, e então a semana que vem entraremos no capítulo 1 de João, capítulo 1, verso 1 de João. Então você abra sua Bíblia no Evangelho de João, e nós vamos ler o capítulo de número 20, verso de número 39, verso número 30, 31, aliás. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, capítulo é o de número 20, e o verso de número 30 e o verso de número 31. Eu acabei esquecendo, Mari, se você quiser pegar aqui a folha que a sua mãe sempre, que hoje é a função do seu pai, vai fazer. Para quem não sabe, quem faz para a gente aquelas inserções nas páginas do Face, aquelas imagens com os textos, é a Daiane. E a Daiane, então, é ela que é incumbida de anotar. Eu imprimo sempre um esboço do sermão para mim e um para ela acompanhar. Como ela não está, então é o esposo que vai fazer todas as anotações. Então, da introdução do Evangelho de João, se tiver algum erro, cobre ele. E também os vídeos, quem é que tem editado para a gente, alguns deles, é o nosso irmão que nos visita hoje, Isaac. Isaac, sua esposa, Isaac, tem me ajudado lá, dando uns toques, que trabalha comigo, como fazer a edição de vídeo, e então ele tem me ajudado muito. Que Deus te abençoe, Isaac, amém? Você e sua família. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu então o apóstolo João, o capítulo é o de número 20, o verso de número 30 e 31, aqui nós temos então o resumo de todo esse evangelho. Se você quiser saber do que se trata esse evangelho, aqui está o resumo, a síntese de todo esse evangelho de João, que João escreve. Diz assim a palavra de Deus ao seu e ao meu coração: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Mais uma vez, vamos ler todos juntos o verso 30 e o verso 31. Vamos lá? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Curve a tua fronte, oremos. Pai, mais uma vez nós estamos diante da tua verdade, da tua palavra. E assim como o Senhor tem feito em todas as vezes que nós nos reunimos em o teu nome, o Senhor tem falado conosco, então pedimos, fale mais uma vez aos nossos corações.
Que o Senhor venha trazer luz à nossa mente, para que então venhamos compreender não parcialidade da Tua palavra, mas ela por completo. Que tudo aquilo que o Senhor deseja falar a nós hoje à noite, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Teu Espírito venha fazer com que nós venhamos entender. Que o Senhor não venha deixar com que absolutamente nada seja roubado, seja tirado do nosso coração. Pois esta palavra é a Tua palavra, e a Tua palavra é que nos fortalece, é a Tua palavra que nos ajuda a sermos fortalecidos em nossa fé, em nossa caminhada contigo. Então pedimos que o Senhor, que sonda os nossos corações, venha vasculhar tudo aquilo que existe em nós e aquilo que precisa ser arrancado, que o Senhor nos revele por meio da Tua palavra, que assim seja feito. E tudo aquilo que precisa ser acrescido em nós, que o Senhor venha nos revelar através da exposição da Tua verdade, da Tua palavra. No nome do Teu Filho amado, Jesus, o Cristo, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai. Amém. Existem excelentes livros para você comprar, existem excelentes livros para você adquirir. Livros de autores maravilhosos que escrevem de forma magistral. Livros que você folheia e que logo prende a sua atenção. Mas também existem filmes maravilhosos. Inclusive amanhã nós teremos um tempo onde nós vamos assistir um filme à noite, um filme maravilhoso. Eu não assisti, a Pia assistiu até o final, para saber se é bom o filme. O filme é muito bom, segundo ela. Estou confiando na palavra dela, o filme é bom. Então amanhã estão todos convidados para assistir esse filme às 19h30. Então existem filmes que prendem a nossa atenção. Existem filmes que o autor, ao produzir, o autor do filme, aquele que escreve o enredo do filme, a intenção dele é marcar você, é chamar a sua atenção para que você então fique vidrado. Talvez num suspense, talvez numa ação, talvez numa aventura, talvez em um terror, que é para quem gosta de filme de terror, são poucos, mas tem alguns que gostam, filme de terror, para prender a sua atenção, e esta é a intenção do autor. Aqui nós estamos diante de um livro que do começo ao fim, ele nos prende a atenção. Do início até o final do seu capítulo, ou seja, os 21 capítulos que você encontra neste evangelho, prende a sua atenção desde o primeiro verso até o último verso. E alguns escritores, como C.S. Lewis, são escritores que me encantam. Quando você pega um dos livros do C.S. Lewis, somente as Crônicas de Nárnia, e você começa a folhear esses livros, ou você começa a assistir os filmes, você fica vidrado, você fica impressionado com aquilo que é demonstrado na tela ou nas folhas do livro que você está lendo. Também existe um outro escritor com um gabarito tamanho, chamado Tolkien. É ele que escreveu aquelas sagas, ou aquela trilogia, né, do Senhor dos Anéis. Para quem assistiu até o final, eu não assisti todos, alguns eu assisti, mas para quem acompanhou toda a série, diz que é uma série maravilhosa, e eu preciso assistir essa série, porque é um cristão que escreve. Assim como C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, também Tolkien, um cristão, escreveu o Senhor dos Anéis. Não confunda Senhor dos Anéis com o outro chamado Harry Potter. Isso não tem nada a ver, ok? Senhor dos Anéis é algo que você deve assistir. Jonas Madureira, um dos grandes expositores das Escrituras, ele vai falar que você não pode passar desta vida sem assistir Senhor dos Anéis. Você não pode passar desta vida sem assistir também as Crônicas de Nárnia. As Crônicas, os homens vão gostar mais do Senhor dos Anéis, as mulheres vão gostar muito das Crônicas de Nárnia. Eu gosto dos dois. Porque é impossível, todas as vezes que eu assisto esses filmes, Crônicas de Nárnia, eu me acabo em prantos, eu choro, todos, em todos os episódios de Crônicas de Nárnia, todos os volumes de Crônicas de Nárnia, eu me pego chorando no final, porque você acaba entendendo que ali ele está fazendo uma alusão a respeito de tudo aquilo que Cristo fez por você e por mim. Não tem como não chorar, não tem como não chorar.
E esse Tolkien, ele vai falar que para você escrever algum conteúdo, para você escrever algum livro que possa prender a atenção de alguém, você precisa ter 3 coisas. Na sua escrita precisa existir 3 coisas. A primeira é você precisa apresentar uma história bela, uma história do belo. Você precisa escrever alguma coisa que apresente uma história belíssima. Segundo, você precisa apresentar um mundo além do nosso mundo. E terceiro, você precisa apresentar na sua escrita algo que console, algo que traz consolo. Isso é o escritor Tolkien falando, apresentando três ingredientes para que você então escreva ou apresente um conteúdo que irá prender a atenção daqueles que vão ler ou assistir. História do belo, um mundo além do nosso e consolo. O evangelho de João, diante de quem estamos, é um evangelho que causa impacto em nós, porque apresenta exatamente isso. Porque nele nos é apresentado a história das histórias. Porque nele é apresentado não apenas a história das histórias, mas é apresentado a beleza das belezas. Uma beleza que nos surpreende, uma beleza que nos encanta. Nele, no Evangelho, somos instruídos sobre um mundo além do nosso mundo. Neste Evangelho de João, você vai ver João apresentando a você um mundo que é muito superior e muito mais real do que o seu e o meu mundo que nós conseguimos ver. Também o apóstolo, ele vai apresentar algo que nos é de tamanha grandeza, a ponto de falar que este Deus Todo-Poderoso é o Deus que invade a história humana, e este Deus invade a história humana para revelar o seu grandioso amor àqueles que estão perdidos. Nos evangelhos e nesse evangelho nos é revelado algo tão grandioso e algo tão belo que Paulo, ele não foi capaz de traduzir quando ele foi conduzido ao céu. E ele ali fala na segunda pessoa, mas ele está falando dele mesmo, quem vai até o céu, e ele consegue ver algumas coisas e ouvir algumas coisas que ele diz que não podem ser expressadas em palavras. O apóstolo Paulo, um poliglota, alguém que conhece religião, aquele que conhece filosofia, aquele que conhece os meandros da filosofia, aquele que está acostumado a tratar desde do mais simples até o mais culto. O apóstolo Paulo, quando ele ouve aquilo que lhe é apresentado nos céus, ele não consegue escrever. Ele diz assim: eu ouvi coisas que eu não consigo expressar, é inexplicável, eu não consigo colocar em palavras. Aliás, não, e nem se pode os homens falar sobre isso, comentar sobre isso, não porque foi proibido, mas é porque a mente humana não consegue atinar, não consegue atingir a tamanha grandeza daquilo que ele ouviu e daquilo que ele viu. Mas João ele nos apresenta algo que ele mesmo viu, ele mesmo tocou, ele mesmo experimentou, algo grandioso demais. João nos apresenta não apenas palavras, mas João nos apresenta a palavra. João nos apresenta o Verbo, que nos fala de um Deus encarnado, que nos fala de um rei triunfante, que nos fala de um pastor sensível, que nos fala de uma luz radiante, que nos fala de um alimento nutritivo à alma,
que nos fala de uma fonte que é inesgotável, que nos fala de um Deus que é amoroso, que nos fala de um Deus que se revela, de um Deus que consola, de um Deus que se apresenta como o caminho, como a verdade e como a vida, de um Deus que se demonstra a você e a mim como um Deus perdoador, um Deus que salva. Enfim, João nos apresenta um Deus que rasga o céu e nos apresenta em figura humana a inexplicável e indescritível beleza do porvir. É isso que João vai apresentar em seu evangelho. Aquilo que Paulo ele diz, eu ouvi, mas eu não consigo expressar, o meu vocabulário é pequeno demais para expressar. João fala assim, depois que Paulo já morreu, João fala, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo, ele era Deus. Nesse evangelho, diante do qual estamos, João, o evangelho de João, nós encontramos o consolo proposto por aquele que nos conhece e nos fez. O apóstolo João nos apresenta um Deus que nos consola em meio ao desespero, diante da verdade de quem nós somos, por se revelar que Ele é o Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o Deus misericordioso. João vai apresentar quem você é, e apesar de quem você é, João apresenta um Deus que vem ao seu encontro, e não um Deus que vem para julgar você, mas um Deus que vem ao seu encontro com misericórdias sem fim. Um Deus que vem ao seu encontro com uma salvação planejada antes mesmo de você existir. Um Deus que vem ao seu encontro, apesar de quem você e eu nós somos, um Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar e nos arrancar do pecado. É nesse evangelho que nos é apresentado uma cruz, não apenas nele, mas especialmente, João vai gastar metade do seu evangelho para falar dos últimos dias de Cristo. Pois é nesse evangelho, que nos é apresentado uma cruz, que anuncia uma morte, mas ao mesmo tempo anuncia toda a esperança. Quando você está começando a ler um livro, principalmente os livros bíblicos, existem algumas perguntas que você precisa fazer. Que perguntas são essas? Primeiro, quem é que escreve o livro? Segundo, quando e onde escreve esse livro? Terceiro, para quem escreve esse livro? E quarto, qual o propósito que levou ele, o escritor, a escrever esse livro? Diante desse evangelho, nós podemos fazer a mesma pergunta. Quem é que escreve? Quem é que escreveu esse evangelho? Se você for procurar aqui a assinatura de João, como você encontra nos outros livros, ou principalmente nas cartas às igrejas, cartas do apóstolo Paulo, a carta de Pedro, até mesmo a carta de João, no final, a primeira e segunda carta, a terceira carta de João, se você tentar descobrir ou tentar encontrar aqui a assinatura de quem escreve, você não vai encontrar. Você não vai ver um versículo dizendo assim, eu, João, de próprio punho, escrevi esse evangelho. Você não vai conseguir encontrar aqui algum versículo dizendo, eu, João, o apóstolo de Cristo, o amado de Cristo, escrevi esse evangelho. Você não vai encontrar. Então, como é que nós podemos saber, identificar que esse evangelho é o evangelho de João? Mesmo não aparecendo sua assinatura como autor dele. Alguns indícios nós temos nesse livro, ou nesse evangelho. Em nenhum outro dos evangelhos, os evangelistas apresentam uma testemunha fiel. Lá no capítulo de número 19, verso 35, o apóstolo João vai falar que
a testemunha, existe uma testemunha que registrou e que disse tudo aquilo que de fato tinha acontecido com Cristo. Vamos abrir? João capítulo 19, verso de número 35. Diz assim: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dele testemunha para que vocês também creiam. Está falando de uma testemunha. Aqui João também, na terceira pessoa, ele apresenta uma testemunha, mas essa testemunha nada mais é do que ele mesmo. Porque o único discípulo que permaneceu com Cristo, quando Cristo foi preso, levado para ser julgado na casa dos sacerdotes, e depois levado a Pilatos, e ali sendo julgado, depois levado para Herodes, depois devolvido para Pilatos, quem acompanhou Jesus nessa caminhada toda, quando Jesus estava ali sofrendo os açoites, quando Jesus é conduzido pela Via Dolorosa, quando ele sobe ao Monte Caveira, quem está acompanhando Jesus de perto é apenas João, e depois na Via Dolorosa, também as mulheres estavam acompanhando Jesus. João é o único discípulo que fica, é o único discípulo que acompanha. Quando Pedro lá na casa dos sacerdotes, estava no sumo sacerdote, quando ele ali é identificado como cristão, ele nega, mas quem está junto é João, e João não nega, João permanece. Quem segue Jesus durante o sofrimento todo é essa testemunha que tudo vê e tudo assiste, e então apresenta a nós de fato um relato que é verdadeiro. Portanto, o único que está aos pés da cruz, quando Jesus ali é pendurado, quando o soldado vem e fura um dos lados e sai água misturada com sangue, quando ele está ali pendurado e falando e dizendo palavras, tentando balbuciar palavras, dizendo tenho sede, quando Jesus está erguido ali, e Jesus então diz perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, quem está presenciando e assistindo tudo isso é o apóstolo João. Quando Jesus então olha e vê sua mãe Maria, e quando e vê do lado João, então Jesus diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Está falando para João. Homem, eis aí a tua mãe. E a história diz que João levou isso tão a sério que cuidou da mãe de Jesus até o final da vida. Quem escreve é João. Porque João também vai fazer o registro de um discípulo que é amado. Um discípulo que é amado de Jesus. João capítulo 13, verso 23, João capítulo 19, verso 26, 20, verso 2, 21, verso 7, 21, 20, vai apresentar esse discípulo a quem Jesus amava. E apenas nesse evangelho é que nós vemos. Não temos nenhuma dúvida de que quem escreve esse evangelho é João. É João. Os pais da igreja assim entenderam. A tradição da igreja assim entenderam. E quem escreve esse evangelho é João. E João, ao escrever esse evangelho de Cristo, ele faz com uma beleza, com uma maestria sem igual. Ele, João, apresenta detalhes que nenhum outro evangelista apresenta. Nenhum outro evangelista apresenta. Quando é e onde é que esse João, então, escreve esse evangelho? Muito provável que João escreve esse evangelho na cidade de Éfeso. Ele se torna pastor da cidade de Éfeso, e ali na cidade de Éfeso, então, ele escreve esse evangelho. Quando é que ele escreve esse evangelho? Aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ou seja, 70 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo, é que João escreve o seu evangelho. Marcos já havia escrevido o seu evangelho. Lucas já havia escrevido o seu evangelho. Mateus já havia escrevido o seu evangelho.
70 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, então João resolve escrever esse evangelho. E então, por isso que você encontra detalhes que nenhum outro evangelho ele resolveu escrever. Você não encontra em nenhum dos outros. Tem muitas coisas que você encontra no Evangelho de João que não está nos outros evangelhos. Aliás, a maioria das coisas. Por isso que ele é entendido como um evangelho sozinho. Ou seja, os outros são evangelhos sinóticos. Ou seja, tem vários assuntos, vários milagres, vários episódios que você encontra em Mateus, você encontra em Lucas, você encontra em Marcos, às vezes nos 3, ou às vezes em 2. Mas tudo, a maioria daquilo que você vê escrito em João, no Evangelho de João, você não vê escrito nos outros evangelhos. E aí talvez você pode pensar o seguinte: João, ele teve muito tempo para pensar. Muito tempo para pensar, porque afinal de contas, 70 anos depois de tudo aquilo que aconteceu com Cristo. Então ele teve tempo para organizar o seu pensamento, para colocar isso em forma de evangelho. Para quem é que ele escreve? Mateus vai escrever o evangelho dele para os judeus. Lucas escreve o seu evangelho para um amigo que é grego, para Teófilo. Marcos vai escrever o evangelho para os romanos. E João escreve o evangelho para conseguir alcançar os gregos e judeus. Esse é o público para quem João escreve. Então João escreve esse evangelho para trazer ao conhecimento dos gregos quem é Cristo, para também afirmar para os judeus a pessoa bendita de Cristo. Porque se um grego pegasse o evangelho de Mateus, para ele começar a entender o que Mateus estava querendo dizer, ele tinha que ter um conhecimento mínimo das tradições judaicas, das cerimônias judaicas. No entanto que Mateus e Lucas apresentam ali a genealogia de Jesus. Para que, então, imagine um grego pegando o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, e ali começando a ler a genealogia. Não ia entender absolutamente nada. Então, João, pensando nisso, João, ele resolve escrever um evangelho capaz de apresentar Jesus o Cristo. O propósito que o levou a escrever? Bem, o propósito está nesses 2 versos que nós lemos. Penso que havia uma pergunta na mente de João, que ecoava todos os dias. Que pergunta é essa? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, verso de número 15. Mateus 16, verso de número 15. Diz assim: E perguntou Jesus: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Depois de Jesus, o contexto é Jesus perguntando para os discípulos: o que dizem as pessoas a meu respeito, ou a respeito do Filho do Homem? E alguns dizem, ou eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? 70 anos, aproximadamente, João meditando nessa pergunta. 70 anos, João tentando elaborar alguma coisa para ensinar os seus irmãos sobre esta pergunta, como responder esta pergunta. E então você encontra no registro do Evangelho, o objetivo deste Evangelho, no verso de número 31 do capítulo 20 que lemos.
Mas estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. É a mesma resposta que Pedro deu. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 70 anos depois, João escrevendo o Evangelho, e penso que ele na sua mente está com essa pergunta. Então ele conclui, ele coloca o objetivo do seu Evangelho. Ele diz: e estas coisas eu estou escrevendo a vocês, para que vocês creiam. Crer no que, João? Creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tenham vida em seu nome. Agora é interessante, quem é que conduziu Pedro a responder? Jesus disse: Pedro, não foi você quem disse, não foi por você, não é você que descobriu isso. Pedro, foi o Espírito que levou você a responder assim. Quem é que inspira João aqui a escrever? O mesmo Espírito. Existem algumas curiosidades neste Evangelho. Primeiro, uma curiosidade muito interessante é que João, ele não coloca os mesmos milagres que você vê nos outros evangelhos. Ele escolhe 7, apenas 7 milagres. Só que esses 7 milagres que João escolhe para colocar no seu evangelho são milagres que foram escolhidos a dedo. E sempre tem o milagre e depois a explicação desse milagre. Sempre um acontecimento miraculoso e depois um sermão, um ensino grande sobre todos, praticamente todos os milagres. João, ele cita cerca de 98 vezes o verbo crer. João está preocupado com que você creia em Cristo, que você vai encontrar no seu evangelho a palavra crer 98 vezes. Creiam, 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 creiam em Cristo. João também ele vai apresentar o Cristo se afirmando como sendo o eu sou 7 vezes. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. João escolhe de forma apropriada algumas palavras para que cause impacto naqueles que lerem esse evangelho. Palavras como vida, fonte, pão, luz, crer, verbo, trevas, amor, novo nascimento, dentre tantos outros. Ele escolhe a dedo as palavras para inserir no evangelho. Ele vai apresentar algumas metáforas fazendo respeito a Jesus, fazendo alusão a Jesus. Ou seja, Jesus falando: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a fonte, eu sou o bom pastor. Fazendo uso de metáforas, de imagem, para apresentar quem Cristo é. Alguns biblistas vão apresentar os evangelhos como algumas figuras que nos é apresentada lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, algumas figuras de seres viventes, lá do Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4, aliás, versos de número 6, vai apresentar a figura do leão, a figura do homem, a figura do novilho e a figura da águia. E alguns biblistas entendem que isso fazendo referência aos evangelhos, dizendo que o evangelho de Mateus é apresentado o leão, ou seja, a figura, se é representado com a figura do leão, porque está representando Jesus, ou apresentando Jesus como o rei dos judeus.
o livro de Marcos é apresentado ou representado através de pinturas, inclusive até nas igrejas, nessas igrejas mais antigas, você pode encontrar nos vitrais a figura de um leão, a figura do homem, fazendo também referência ao livro de Marcos, porque Marcos vai tratar Jesus como servo. Você vai encontrar também a figura de um novilho, fazendo referência ao evangelho de Lucas, porque ali Lucas apresenta como Jesus o cordeiro que foi morto, sacrificado, o sacrifício de Cristo. Mas o evangelho de João, ele sempre será retratado com a figura da águia. Sempre será retratado com a figura da águia. Porque é o evangelho que vai apresentar a glória de Deus. E é interessante, quando você vai estudar um pouquinho sobre este animal, a águia, é a única ave, ou é o único ser vivo que consegue olhar diretamente para a luz do sol e continuar enxergando plenamente, perfeitamente. É o único animal que consegue olhar, cruzar os seus olhos com o sol e o seu olho não ser queimado, o seu olhar, a sua visão não ficar turva, não ficar embaçada. É o único animal que consegue voar em direção ao sol. E geralmente ele usa isso ao favor, ou seja, essa ave usa ao seu favor isso, para se esconder dos animais com que elas querem pegar ou fazer o lanchinho, né? E então ela vai em direção ao sol, que essas outras aves não conseguem ir, e depois ela surpreende essas outras aves para então fazer delas suas presas. Por que é que João, ele é retratado como um evangelho, ou tendo uma figura de águia? Porque João, ele consegue penetrar onde os outros não foram. Ele consegue apresentar coisas que os outros evangelistas talvez não conseguiram. Ou talvez porque 70 anos se passaram e ele ficou meditando em tudo aquilo que Cristo realizou. Mas talvez a pergunta, isso que nós falamos é apenas uma introdução, apenas uma ideia do que é composto o Evangelho de João. Mas talvez a pergunta que surge a você nessa noite é: por que estudar esse Evangelho? Quais são as razões que eu tenho para ler e estudar esse Evangelho? Porque nós, como igreja, iremos investir um bom tempo caminhando nos versos a versos deste Evangelho. Quais são as razões que nós temos? E eu quero lhe apresentar 3 razões. Primeiro, porque o Evangelho de João é a boa notícia do Deus que invade a história humana. Porque o Evangelho de João, ele já inicia apresentando um Deus que invade a história humana. Enquanto João estava ali escrevendo, ou estava na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso, ele estava vendo algumas heresias começarem a penetrar dentro da igreja. E uma das heresias mais conhecidas é o gnosticismo, afirmando que nunca seria possível um conhecimento e um entendimento a respeito de Deus. Então João escreve esse evangelho exatamente para destruir estes argumentos da heresia agnóstica. João está vendo seus filhos sendo pegos em algumas dessas heresias. E ele então quer colocar, como diz Hernandes Dias Lopes, colocar o machado à raiz dessas heresias e apresentar aos irmãos da igreja uma verdade absoluta a respeito de quem Deus é. João está dizendo: saibam todos que o cristianismo nada tem a ver com os ensinos filosóficos, humanamente atraentes. Cristianismo trata de revelações de um Deus eterno que cria, conhece e invade essa criação que lhe pertence. João está dizendo: irmãos,
Essa filosofia está querendo atacar, querendo minar a fé de vocês no Deus verdadeiro, apresentando um Deus falso, apresentando a vocês que é impossível conhecer a Deus, ou é impossível Deus vir até nós, impossível Deus se materializar, porque a grande ênfase desta heresia é que o espírito é bom e a matéria é ruim. Espírito é bom, a matéria é extremamente má. Então, se espírito é bom e matéria é má, Deus, como espírito bondoso, jamais poderá coadunar com a matéria ruim, com a matéria má. Então, este Deus, ele nunca poderá ser ser acessível por nós, matéria humana, enquanto formos matérias, enquanto formos humanos. E também este Deus, ele nunca poderia ter criado aquilo que nós conseguimos ver. Essa heresia estava atacando alguns pilares da fé cristã, atacando a doutrina da criação, atacando a doutrina da encarnação, atacando a doutrina da morte vicária e atacando a doutrina da ressurreição de Cristo. Este Deus é espírito, ele é bondoso e ele não pode interagir com a matéria, ele não pode se tornar corpo. Então João, entendendo e sabendo disso, João então escreve o seu evangelho e ele de cara inicia o seu evangelho colocando a raiz nessa heresia. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí o verso de número 3 de João, nós vamos entrar nele na semana que vem, mas apenas para nós entendermos o que João está querendo colocar, no verso 3, ele vai apresentar o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. A heresia está dizendo, não, este Deus não pode ser o criador das coisas. João, logo de início, diz, isso é heresia, isto é errado. Ele sim é Deus, bondoso, espírito, sim, mas esse espírito, este Deus, este Verbo se fez carne, habitou entre nós, e não apenas isso, este Deus estava no princípio de todas as coisas, criando todas as coisas. Sem ele, nada daquilo que você consegue ver, perceber, sentir, seria possível se não viesse dele. Absolutamente nada. Mas João também ele continua dizendo que cristianismo não é uma teoria de uma possibilidade em relação ao envolver-se com Deus verdadeiro. Cristianismo é o impensável sendo provado, o impossível se tornando possível. É Deus se humilhando e se fazendo carne e habitando entre pecadores carentes deste encontro. Cristianismo não é a revelação de um Deus como alguns dos deuses do panteão grego. Cristianismo é a revelação e o envolvimento de um Deus que, encarnando-se, experimenta as dores, o sofrimento, os desafios dos homens. Um Deus que, sem pecado, experimenta as consequências mortais do pecado. O Evangelho de João anuncia, na pessoa de Jesus Cristo, que o Deus anda, come, cansa, chora, dorme, que se compadece, que se entristece, que fica furioso, que possui vontade, que se submete à vontade do Pai, ou seja, revela o único Deus homem, o homem Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem. Isso, para a filosofia, era algo impensável. Como pode
um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas, se submeter a isso? Não. João diz, no Evangelho isso é possível. E a única religião que vai apresentar, se é que podemos chamar de religião, pois religião, no sentido da palavra, na semântica da palavra, é religar, né? Fazer a religação. Então, usando nesse termo, sim, a religião, a única religião que apresenta um Deus que se envolve com suas criaturas, é o cristianismo. É o cristianismo. Então, João está apresentando no seu Evangelho essa característica. Então, por que é que eu devo estudar o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João vai apresentar a você um Deus pessoal. Quer se envolver com Deus? Quer conhecer o Deus que se envolve com você? Leia o Evangelho de João. Se envolva com o Evangelho de João. Segunda coisa, por que é que eu devo estudar o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é a revelação do Deus de amor, salvando pecadores desesperados. Qual é o primeiro versículo que você decorou na sua vida? Vamos lá? João 3,16. O que diz lá, Sarinha? Todos. João 3,16 está em praticamente todos os lugares religiosos. João 3,16 está inclusive nas rabetas dos caminhões, né? Embaixo, como chama aquilo? Paralamas, né? É isso? Paralamas? Para-barro dos caminhões. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Está nas músicas de rap, João 3,16. Sou contra rap, não, tranquilo. Mas está. João 3,16, inclusive, esteve numa das passarelas de escolas de samba. João 3,16 é conhecido. E só é conhecido porque João escreveu ali, inspirado pelo Espírito, escreveu porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então João quer revelar a você e a mim um Deus de amor. Um Deus que está interessado em salvar pecadores desesperados como você e eu. João está dizendo, este Deus que invadiu a história humana, este verbo que se fez carne, revela a você e a mim um amor que nós não podemos compreender, um amor que nós não podemos explicar, um amor que nós não podemos expressar em vocábulo humano. Então João, para expressar a grandiosidade deste amor, ele tentando pensar, e ele pensa, como eu posso expressar, como eu posso colocar em palavras este amor é grande, não, é pequeno demais, essa palavra vai anunciar coisa pequena demais, esse amor é incalculável, não dá certo, não consegue expressar a grandeza deste amor. Então João, como que você vai colocar? Não sei, Deus nos amou de tal maneira. João, o que é esse tal? Não sei, eu não consigo expressar. Lembra do que Paulo escreveu? Coisas que nós não conseguimos expressar em palavras humanas. É esse amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira, e este tal maneira expressa o seu Filho sendo enviado a este mundo para morrer por você e por mim, nós pecadores. João então ele vai afirmar que todos nós, no seu Evangelho, todos nós somos carentes. Somos carentes de um encontro com este Deus de amor. Você pode ser um religioso como Nicodemos, ou você pode ser uma mulher que sempre está sendo pega em pecados e mais pecados, como uma samaritana. Você pode ser a pessoa mais religiosa, ou você pode se entender como a pessoa mais pecadora.
João vai dizer: você precisa de um encontro com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. João afirma que no seu evangelho, que todos nós fomos afetados pelos efeitos do pecado existente em nós, impedindo-nos de nos achegar a este Deus e sermos curados. E ele vai apresentar isso na figura do paralítico do tanque de Betesda, dizendo que você e eu, nós estávamos ali sem condições. Quando Jesus pergunta: o que você está fazendo? Você quer ser curado? Ele diz a Jesus: mas não tem ninguém que possa me colocar nas águas quando agitadas. Absolutamente ninguém é capaz de conduzir você a Deus, se não for o próprio Deus vindo ao seu encontro e conduzindo você ao seu Filho Jesus o Cristo. João diz que todos nós somos famintos por conhecimento de quem Deus é. Porém, somente aqueles que se voltam para Cristo é que podem ser saciados pelo verdadeiro pão da vida. João, no seu evangelho, afirma que nenhuma tradição religiosa longe de Cristo poderá satisfazer a sua alma, a minha alma. Somente Ele, o Cristo, que é a verdadeira água, a verdadeira fonte de água que sacia a nossa alma. João, ele reafirma que o nosso estado de impotentes, quando o assunto é salvação, somos todos cegos, impossibilitados de ver Deus, a menos que os nossos olhos pelo próprio Deus sejam abertos para enxergarmos aquilo que Ele nos dá a revelar. E ele usa isso, a figura do cego do tanque de Siloé. João nos apresenta o Jesus, o Cristo, sendo o único caminho, mas também nos apresenta o Jesus, o Cristo, como sendo o verdadeiro pastor de nossas almas, que cuida e dá a sua vida pelas ovelhas. João reafirma, ou João apresenta novamente o nosso estado por causa do pecado, mortos, totalmente mortos e carentes de um milagre de ressurreição no milagre de Lázaro. Enfim, João revela um Deus diferente de tudo o que se havia pregado aos gregos e reintroduz a verdadeira noção do verdadeiro Deus aos judeus que perderam Deus de vista por causa de suas tradições. Por que é que eu devo estudar o Evangelho de João? Porque João vai apresentar a você e a mim um Deus que está interessado em pecadores, que ama pecadores e que chama pecadores à salvação. Mas, pastor, é impossível, não consigo enxergar. É exatamente você que ele chama. É você que ele chama. Terceiro, por que devo estudar o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é o anúncio de um Deus acessível, nos chamando à comunhão com Ele. É apenas no Evangelho de João que você vai ver Jesus falando a respeito do Espírito Santo, nos ensinando sobre o Espírito Santo. João capítulo 14 e João capítulo 16. João vai apresentar no seu Evangelho o esclarecimento sobre a pessoa do Filho, como também nos ensina um esclarecimento, ou traz a nós o esclarecimento da pessoa do Espírito Santo. O Deus das Escrituras não é um Deus que dá corda nas suas criaturas e os abandona. Alguns pregando que Deus é um Deus que não tem conhecimento do futuro e que Deus apenas criou, fez você e eu, e deu corda e deixou-nos viver. E deixou-nos fazer ou escrever o nosso destino, o nosso futuro. Não. João vai dizer que este Deus que chamou você é o Deus que fez e criou você. Mas este Deus que criou e chamou você é o Deus que acompanha você todos os dias para que você não erre o caminho. E como é que ele faz isso? Mediante a ação do seu Espírito em nós.
João afirma que tanto gregos como judeus carecem de entendimento para chegarem à verdade e ao único que pode nos conduzir a toda a verdade. E este único que pode nos conduzir a toda a verdade é o Espírito da verdade. Ele nos conduz a Cristo, nos revela a Cristo e se alegra quando Cristo é visto e formado em nós. Essas são as 3 razões por que devemos estudar o Evangelho de João. E aí você pode perguntar, tá bom, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Tudo. Primeiro, porque nós estamos diante de um Evangelho que de longe pode ser entendido como um Evangelho superficial. Talvez você olhe para o Evangelho de João e fale, não, esse Evangelho é apenas para quem está começando na fé. Não. Esse Evangelho pode ser simples, mas esse Evangelho não é simplista. Esse Evangelho pode ser simples, a ponto de uma pessoa como a minha avó, Maria Pereira, quando pedia para nós, seus netos, ler os Evangelhos, o Evangelho que ela mais pedia para lermos era o Evangelho de João. E quando era lido para ela o Evangelho de João, ela compreendia absolutamente tudo. Então era lido para ela, uma mulher iletrada, o Evangelho de João, e ela ficava fascinada com o Evangelho de João. Ela se embebecia do Evangelho de João. Ela ficava impressionada com o Evangelho de João. Mas ao mesmo tempo que uma mulher iletrada aqui pede para os netos lerem a ela o Evangelho de João também, a pessoa mais culta, quando recebe esse Evangelho e lê esse Evangelho, então também fica impressionado com o Evangelho de Jesus Cristo. Fica impressionado porque o Evangelho de João pode ser simples, mas o Evangelho de João não é superficial. O Evangelho de João é profundo. Nunca poderemos compreender o Deus completamente, o Deus das Escrituras completamente. Todavia, o que nós necessitamos para nos relacionarmos com Ele foi desvendado na pessoa de Cristo. E é isso que João está falando. João está falando, gregos, vocês são fascinados por filosofias, vocês são fascinados por teorias, vocês são pessoas cultas, e vocês estão procurando Deus em vários lugares. Vocês querem conhecer o verdadeiro Deus? Eu lhes apresento o verdadeiro Deus. Uma vez Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, João registra isso, e Jesus diz para Filipe, diz assim, Filipe, eu estou com você há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Então João está registrando, dizendo o seguinte, gregos, vocês querem conhecer quem é Deus, vocês querem se relacionar com o verdadeiro Deus, então eu lhes apresento o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o nome dele é Jesus, o Cristo. Ah, mas eu já conheço esse Jesus. Eu já entreguei a minha vida a esse Jesus. Já faz tanto tempo, faz 10 anos, 20 anos que eu estou na caminhada cristã, eu conheço Jesus. Ah, então esse evangelho não é para mim. João está dizendo, não, este evangelho é perfeitamente para você. Porque talvez você esteja na situação dos judeus que perderam Deus de vista por causa das suas tradições. Então João apresenta a vocês um Deus, um Cristo encarnado, que ele não é apenas a vida uma única vez, mas ele é uma fonte inesgotável de vida, que todas as vezes que você se achega a ele, você então bebe desta água e sacia a sua alma. É este Jesus que João está descrevendo no seu evangelho. Neste evangelho podemos ficar surpreendidos com o tamanho amor indescritível oferecido por um Deus a você e a mim. Cristão que vive desgostoso com a vida, está lhe faltando um pouco de leitura do evangelho de João. É impossível você ler João, verso a verso, e não ficar encantado com esse Deus.
É impossível. É impossível você não conseguir ver a beleza deste Deus que deseja caminhar com você todos os dias. E por último, seu relacionamento com Deus não depende apenas de seu interesse e de seus esforços, mas será necessário a ajuda dele, do próprio Deus, o Espírito Santo, te auxiliando nesta caminhada de compreensão, desejo e escolhas por este caminho com o próprio Deus. Amém? É no Evangelho de João que você consegue descansar na segurança da sua salvação. Cristão que não tem certeza de que foi salvo, é porque ele está faltando um pouco de João. Que você leia João, que nesta caminhada nossa por estes meses, no Evangelho de João, possa despertar em você o desejo de conhecer carne e habitou entre nós. Que você possa responder a pergunta: o que dizem os homens quem sou? Alguns dizem que você é profeta, Jesus. Alguns dizem que você é Elias. Alguns dizem que você é Jeremias. Alguns dizem que você é um dos profetas. Talvez a pergunta hoje a você e a mim seja um pouco mais direta. E você, Luciano, o que você pensa a meu respeito? O que você diz a meu respeito? Que nesta noite você possa, mais uma vez, responder a este Deus encarnado, o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a esse Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra escrita. Obrigado pelo Senhor usar homens comuns, homens como nós, cheios de falhas, mas homens que o Senhor escolheu e chamou, revelou-se a eles e os inspirou a escrever as Sagradas Escrituras. Diante deste Evangelho de João, nós nos encontramos, pois este Evangelho, nele, o Senhor se revelou a nós, o Senhor se desvendou, o Senhor desvendou as riquezas da sua grandeza a nós. Nesse Evangelho, nós conhecemos um pouco mais a teu respeito, e este Evangelho nos deixará encantados com os teus feitos e com o teu amor. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar empolgados com o Evangelho. Que o Senhor nos ajude todos os dias a guardarmos estas palavras em nossos corações. E que o Senhor, através da ação do teu Espírito, cause em nossas vidas as mudanças, as transformações que tanto carecemos e precisamos. Pois é através desse Evangelho, aplicado em nossas vidas, seremos pessoas mais parecidas com Cristo, teu Filho. Através desse Evangelho e através da ação do teu Espírito em nós, seremos transformados em esposos melhores. Nossas esposas serão transformadas em esposas melhores. Nossos filhos serão transformados em filhos melhores. Nós seremos transformados em cristãos melhores, porque estaremos diante da tua verdade, e a tua verdade exposta a nós. E então, guardando a tua palavra e obedecendo a tua palavra, seremos identificados como os teus discípulos. E então, responderemos ao teu amor com um amor que obedece, que serve, que ama, que adora. Obrigado, Senhor. Oramos no nome do teu Filho amado, Jesus o Cristo.
agradecidos ao Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.